Fala pessoal, tudo na paz? Leis Costa mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar sobre consolação. É uma reflexão que eu trouxe à minha igreja há poucos dias atrás e eu desejo compartilhar novamente com o propósito de que você se sinta consolado nesse período. O fato é que nós vivemos momentos de muita dificuldade, né? Há alguns momentos que nós vivemos pessoais, que passamos por dificuldades e precisamos ser consolados, mas diante dessa situação que nós vivemos, em que todos têm sido afligidos, a verdade é que alguns são mais fortes do que os outros, né? Alguns se sentem consolados pelo próprio Deus, já outros não, outros são mais frágeis e necessitam às vezes de uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu quero falar baseado na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, onde ele diz o seguinte, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem todos os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. É muito claro nesse texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo ele fala acerca dos seus sofrimentos, acerca das suas dificuldades, e ele fala que esses sofrimentos que ele vive, ele se sente consolado pelo próprio Deus, e também os propósitos desse sofrimento é para que os irmãos da igreja de Coríntios também se sentissem consolados através do sofrimento da vida do apóstolo Paulo. E diante desse texto nós iremos meditar em alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto é que aparece 9 vezes a palavra consolação diante desses versículos que nós lemos, e ele é bem enfático nessa ideia de que o sofrimento e as dificuldades eles são para que Deus use os sofrimentos da vida dele para consolar essa igreja. E aí ele diz que bendito seja Deus, que Pai das misericórdias, Pai de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, olha, a gente sofre para pregar o Evangelho, a gente passa dificuldades, mas o próprio Deus nos consola em todas essas dificuldades. Mas não só isso, ele diz que consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sabe o que nós entendemos aqui? Que há pessoas mais fortes, como é nesse caso do apóstolo Paulo. Há pessoas que conseguem receber o consolo diretamente do próprio Deus. E isso é um privilégio para nós. Eu fico triste em ver, às vezes, pessoas que são mais fortes, pessoas que recebem consolo, quando vê pessoas mais frágeis, elas querem se colocar num nível elevado e dizer, olha, eu consigo suportar porque você não pode. Mas diante dessa passagem, o propósito não é esse. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, nós recebemos essa consolação, versículo 4, que nos consola com todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar aos que estão passando tribulações. Ou seja, um dos propósitos dessa consolação que vem do próprio Deus é eu me sentir consolado por Ele, para ser ferramenta de Deus também para consolar aqueles que necessitam. E o que nós entendemos é que há pessoas mais fortes,
Há pessoas que se sentem consoladas pelo próprio Deus, mas há algumas pessoas mais frágeis. E nós que nos julgamos mais fortes, nós precisamos ser instrumentos de Deus para que essas pessoas se sintam consoladas. E não nos sentir orgulhosos e nos achando mais fortes, mas nos sentindo privilegiados de ter a oportunidade de ser consolado pelo próprio Deus, para que, da mesma maneira que eles nos consolam, nós também possamos ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas, para consolá-las também. No versículo 5 ele diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ou seja, as dificuldades que eles enfrentavam no ministério, por conta de pregar o Evangelho, por conta de pregar a Cristo, eles eram perseguidos. E todos esses sofrimentos que vinham contra eles, os apóstolos de Cristo, por intermédio da pregação do Evangelho, o mesmo Cristo no qual, pelo nome, ele era perseguido, também consolava e transbordava essas consolações. Ou seja, o sofrimento não se compara à consolação que os apóstolos recebiam de Cristo, que o apóstolo Paulo recebia de Cristo. Por isso vale a pena servir, porque nós sabemos que nós temos a paz em nosso coração, uma paz que excede todo entendimento. E por mais que nós sejamos afligidos, nós conseguimos receber o consolo ainda maior. No versículo 6, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês. O que eu consigo pensar nesse versículo é que há duas maneiras de consolo, né? Há o consolo direto e objetivo, no qual nós sabemos que pessoas sofrem, pessoas passam dificuldades e nós nos posicionamos como servos do Senhor e pessoas que recebem consolo do próprio Deus e levamos para essas pessoas palavras de ânimo, palavras de encorajamento. Esse é um consolo direto. Mas também há um consolo indireto. Ele diz, se somos atribulados é para consolação e salvação de vocês. E se somos consolados é para consolação de vocês. Esse termo que ele usa, se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Nós conseguimos pensar o seguinte, como que alguém que passa por dificuldade, ela pode servir de consolo para outra pessoa? E aí nós entendemos da seguinte maneira. Muitas vezes, indiretamente, nós consolamos pessoas. Sabe como? Quando nós sofremos privações, quando nós somos perseguidos, quando nós passamos por situações que qualquer outra pessoa que passasse poderia ser desestimulado, poderia desistir, mas nós nos mantemos firmes. E pessoas que estão passando por situações mais simples olham para as nossas vidas, para a sua vida e falam assim, nossa, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa passa por situação tão difícil e permanece firme, eu preciso levantar a cabeça e continuar prosseguindo também. Então, o seu sofrimento ele serve de consolo indireto para as pessoas. Você não precisa diretamente dar uma palavra, você precisa necessariamente se manter firme. E talvez você se manter firme serve de consolo para alguém que está sofrendo. Versículo 7. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Ou seja, a igreja participava no sofrimento no sentido de saber que os apóstolos eram perseguidos, o apóstolo Paulo sofria, e não podia fazer nada a não ser orar ao Senhor, né? Então eles participavam dos sofrimentos nesse sentido, um sofrimento que uma mãe passa com o filho rebelde, que o pai passa com a esposa e assim sucessivamente. Eles sofriam indiretamente, mas por outro lado eles recebiam o consolo também de saber que mesmo diante de tantas dificuldades, esses homens de Deus permaneciam firmes e eles eram consolados através das tribulações desses homens de Deus. Que você permaneça firme, que você leve palavras de consolo nesse momento, que você leve palavras de ânimo. E nesse momento,
seja o consolo. Se você tem se sentido consolado diretamente do próprio Deus, seja instrumento de Deus para que você possa consolar alguém também. Seja através da perseverança, seja através de palavras, mas não deixe de ser instrumento de Deus na vida de pessoas que estão necessitando muito nesse momento. E se você nesse momento lembrou de alguém, sentiu desejo no coração, ligue para alguém, mande uma mensagem pelo WhatsApp, se posicione. Se você tem sido consolado pelo próprio Deus, se posicione e seja instrumento para que através da sua vida Deus possa consolar mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.